Voltamos à entrevista com o historiador, professor de História, Rafael Teixeira, falando sobre o genocídio armênio. Um genocídio que aconteceu em 1915 e que envolveu mais de 1 milhão de mortes. Rafael, falávamos nos blocos anteriores sobre a dimensão, né, e alguns fatos que marcaram esse ódio que houve entre os turcos e os armenos, inclusive a questão da religião que figurou como um obstáculo, que eram os únicos cristãos em meio a uma população. Nós temos um documentário, né, que você indicou, que tem alguns trechos que valeria a pena a gente colocar, né? Você quer comentar também algumas fotos que a gente tem? Sim, nós temos assim, algumas evidências, né, do genocídio. Vale lembrar que quase todas essas fotografias que nós iremos mostrar foram tiradas por alemães, né, pastores, outros funcionários do governo alemão que estavam na Turquia e registraram essas imagens com muito risco, inclusive, porque era terminantemente proibido. Então aqui nós temos um acampamento, né, de armênios, né, enquanto estavam sendo levados, né, para o deserto. Aqui nós temos algumas crianças órfãs, né, abandonadas e morrendo, né, por inanição, né, falta de alimentos. Aqui uma imagem, né, de um trem, né, levando os armênios, né, para esses exílios, né, de extermínio. Depois os nazistas também fariam a mesma coisa, né, levando os judeus para os campos de concentração. Aqui mais uma imagem mostrando crianças, né? Muitas crianças, né? A gente percebe isso em várias imagens. Uma pequena montanha de cadáveres, né? Aqui algumas cabeças, né? Houve um missionário numa aldeia lá de Der el-Zor, onde havia muitos armênios para o extermínio, que ele contou 7.000 cabeças de armênios. Um corpo, né, dependurado, né? Muitos foram enforcados também. Mais uma imagem aí do deslocamento, né? Eles eram enviados sem suprimento, sem qualquer condição, né? Também tem algumas ossadas, né? Que, enfim, são testemunhos, né? Desse genocídio que, incrivelmente, é negado, né? pela Turquia, apesar de todas essas evidências, os relatos dos sobreviventes, né? Certo. No vídeo que você nos enviou, fala, inclusive, sobre um trabalho que foi feito no Congresso americano, né, na década de 60, se não me engano, com a tentativa de se reconhecer esse genocídio e que praticamente quase deixou o Congresso dividido. Por pouco o Congresso americano não reconheceu, mas houve um lobby muito forte da Turquia, né? Sim. Então, por termos pouco, comerciais, inclusive, né? Questões políticas, comerciais. Então, assim, logo após a derrota do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial, o Império se desintegrou, né? A Armênia foi reconhecida como Estado, mas depois acabou fazendo parte da União Soviética, foi conquistar sua independência em 1991. E o Kemal Atatürk, né, o arquiteto da Turquia moderna, procurou aproximar a Turquia do Ocidente. Foi por isso até que, em anos atrás, anos passados, a Turquia reivindicava a integração na União Europeia, né? Porque a Turquia procurou fazer reformas que se aproximassem do Ocidente. Então, para não perder esse aliado, para não irritar pelo menos esse aliado, numa região tão estratégica como o Oriente Médio, os Estados Unidos acabou recuando e não reconhecendo o genocídio armênio, né? Mas alguns estados americanos reconhecem o genocídio armênio, né? Sim, apesar da União, o governo federal não, né? Mas alguns estados reconhecem. Os Estados Unidos têm uma comunidade significativa, né, de armênios, assim como a Argentina. O Brasil, embora poucos saibam, tem cerca de 100 mil, né, armênios, 100 mil, né? A maioria deles estão no estado de São Paulo, né? Cidade de Osasco, por exemplo, tem muitos armênios vivendo lá. E aqui no Brasil,
algumas cidades reconhecem o genocídio armênio. Cidade de São Paulo, Osasco, cidade de Fortaleza, no Ceará, né? E a comunidade luta para que o genocídio seja reconhecido. Vamos ver um relato de um sobrevivente, mais importante do que nós ficarmos falando, né? Ouvirmos esse relato chocante, forte, né? De um sobrevivente do genocídio armênio. Vamos assistir então. Vamos lá. Into these caves were tipped literally thousands of women and children who'd survived the marches. Only a handful lived to tell the tale of this subterranean Auschwitz. Ardın darim martı kime akamlerin yedi çartetin. Münasım günü rakçımları. Türkiye'ye kanan danekine uymadan çarçara keşütçün astin antin. Çoğsa da akçık irarı çek pernesin çürün edveçan. Եվ թուրք որ ազատվեցակ անորվան ցեզիկալը ցուցին Marçı münasım 3000 jogor işte mezi darim posiletsün varetin. Aragar anın meç batık bayveçak. Oturum münasım anuti gra ödelik çıka oçil takuş çıka. Torot yelang turs. Dastin kat pinigek. Սոմեն դասը 5 հոգի ազատվեցան անգրագեն Ha. եւ ցուն Anı kömür yalan varetan. İşte anos meseri perin gerank varvad meseri. որովհետեւ ուդերիկ ունենանք Ödelik çünü var diye ödelik. Anos meseri gerank. Çumisi perin gerank. Bem, vamos ao último intervalo. Voltamos já para o bloco final.